Já estamos ao vivo. Ai, que coisa boa. Vamos lá, deixa eu só fixar aqui. Tá chegando gente aí, minha da Josinha querida, já tá online. Quais os... Já tô só fazendo um comentário aqui, Jô. E vou fixar esse comentário aqui. Efeitos da separação na vida dos filhos. Show de bola! Vamos lá, vamos ver quem vai. Agora vamos. Olá, seja muito bem-vinda também. Fixar comentário. Então, estamos lá. Patrícia, seja bem-vinda, Patrícia. Minha Jô querida tá aí. Eu separei aqui alguns pontos para a gente discutir hoje aqui nesse momento. Cláudia Souza, seja bem-vinda, Cláudia. Vocês estão me ouvindo perfeitamente aí? Como está o som? Fala para mim, dá um joinha aí se o som estiver bacana. Como que tá esse som aí? Vocês estão me ouvindo? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre... Obrigado, Patrícia. Cláudia também, muito obrigado. Minha Josinha, querida. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre os principais efeitos da separação na vida dos filhos. Coloquei hoje no grupo que nós temos, quase 70 pessoas nesse grupo, 70 mulheres que estão ali, a gente comenta bastante coisa, a gente fala bastante coisa ali, e eu tento trazer diariamente alguma coisa que seja útil ali. E hoje eu coloquei lá no grupo, perguntando a respeito dos principais efeitos que a separação traz na vida dos filhos. E questionando isso para as mulheres ali, eu percebi muitas respostas e eu trouxe aqui algo que eu estudei hoje. Separei pelo menos uma hora aqui para estar estudando e estar trazendo aqui com base nos atendimentos que eu faço, nas pessoas que eu converso e principalmente no que eu estudei hoje à tarde para trazer aqui dos principais efeitos na vida dos filhos a respeito da separação dos pais. Eu quero deixar aqui para você, eu quero que você comente aqui se você acredita que realmente a separação dos pais afeta a vida dos filhos. Se você acredita nisso, comenta aqui embaixo. Faz favor, comenta aqui se você acredita que sim ou que não. Qual é a sua resposta? Sim ou não? Iracema, seja bem-vindo, Iracema. Iracema está lá no nosso grupo, aquele grupo abençoado que a gente tem ali, a gente discute bastante, né, Iracema? Seja muito bem-vinda. E aí, para você, a vida dos filhos, ela é afetada diretamente pela separação dos pais? Sim ou não? Boa noite, Iracema. Comenta aqui embaixo. Sim ou não? O que você acha? A gente teve hoje dentro do nosso grupo ali pessoas que disseram, algumas mulheres disseram sim, a separação ela afeta a vida dos filhos, e aí várias ali trouxeram muitos exemplos, e outras disseram que não afetam, ou os filhos não tiveram a vida afetada pela própria separação delas. E dentro de tudo que eu vi, primeiro dentro de tudo que eu vivi na minha casa, quando eu morava com a minha mãe e com o meu pai, eles tinham muitos problemas conjugais, e eu ficava meio que no fogo cruzado ali, trazendo essa minha experiência, a experiência que eu tenho tido nos atendimentos, o que eu atendi, o que eu estudei hoje. Eu quero trazer para você aqui pelo menos quatro coisas que acontecem com filhos de pais separados, ou que a grande maioria desses filhos passam por isso. A primeira coisa que eu quero deixar bem claro aqui é o seguinte: quando um filho nasce, quando ele nasce dentro do relacionamento que está ali o pai e a mãe juntos, o filho ele começa a criar alguns vínculos, tanto com o pai, tanto com a mãe. Então ele cria esse ambiente dele, é estabelecido onde existe o papai, a mamãe e eu, o filho, e esse filho.
E quando esse casamento se rompe, literalmente esse filho, ele vai precisar, ou ele vai passar por alguns momentos onde ele vai precisar optar, na realidade, a palavra mais certa aqui. Ele vai precisar optar. Ou ele vai ficar a favor da mãe dele, ou ele vai ficar a favor do pai dele. Agora, o que que isso implica na vida dessa criança, ou na vida dessa criança ou desse adolescente? O que que isso implica para ele? Quando ele opta pela mãe ou pelo pai, automaticamente ele precisou fazer um julgamento. Agora perceba o quanto é difícil para um filho, por exemplo, ser juiz do próprio pai. Ter que analisar as atitudes do pai para, a partir das atitudes do pai, ele optar, então, por ficar do lado da mãe dele. Ou vice-versa, analisar e julgar as atitudes dessa mãe e aí, a partir dessas atitudes, a partir desse julgamento, ele optar para ficar do lado do pai dele. Imagina o psicológico dessa criança ou desse adolescente. E por que eu estou te falando isso? Porque eu passei por isso. Inconscientemente eu optei, na grande maioria das vezes, por ficar do lado da minha mãe. E o que que isso afetou no meu relacionamento com o meu pai? Isso afetou totalmente, porque a partir do momento que eu fiquei do lado da minha mãe, eu comecei a me colocar contra o meu pai. E aí nada que ele falava, nada que ele fazia sentido para mim, porque eu já tinha tomado um partido. Então a primeira coisa que eu quero deixar aqui para nós hoje, nessa reflexão aqui, é a ideia de que quando um filho ele opta pelo pai ou pela mãe, ele faz um julgamento. E um filho julgando a mãe ou o pai é algo extremamente danoso para o emocional dessa pessoa, dessa criança ou desse adolescente, enfim, talvez até um jovem já, como a gente tem exemplos ali dentro do nosso grupo. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto que eu anotei aqui é que para filhos, quando os filhos já são adolescentes, tende-se a ter um índice de rebeldia enorme entre esses adolescentes. Então, às vezes o pai, a mãe, eles tinham um relacionamento e aí rompem esse relacionamento e tem, no meio disso tudo existe um filho que é adolescente, ou uma menina adolescente. Existe um alto índice de crianças nesse estado, ou adolescentes, nessa questão, que se transformam ou que ficam extremamente rebeldes. Rebeldia é um dos fatores ou é um dos resultados que existe de filhos de pais separados. Um outro ponto também importante que eu anotei aqui é o ponto de que o filho ele passa a ter a confiança que ele tinha no pai ou na mãe. Essa confiança ela é literalmente abalada ao extremo. Uma confiança desse filho com o pai ou com a mãe, ela se torna extremamente abalada. O filho passa a não confiar mais o quanto ele confiava antes. Ou ele não consegue acreditar mais naquele pai ou naquela mãe, simplesmente porque houve um divórcio, simplesmente porque agora ele precisa ficar ali indiretamente no meio do fogo cruzado. E na grande maioria das vezes que acontece, é exatamente isso que acontece. Fogo cruzado, a criança, o adolescente, o jovem fica no meio desse fogo cruzado e aí ele começa a ter a confiança que ele tinha nos pais, começa a ser abalada de alguma forma. Você percebe que nas três circunstâncias que eu trouxe aqui, nos três exemplos que eu trouxe aqui, a parte emocional desse filho é que está sendo afetada? E aí, na grande maioria das vezes, ou grande parte das vezes, esse filho ele diz algumas palavras, ou ele diz algumas coisas de que, por exemplo, tá tudo bem, ou eu vou levar isso na boa, ou eu consigo segurar essa onda. Só que no fundo, emocionalmente, esse filho ele está sendo abalado o tempo todo pelo divórcio dos pais. Eu anotei mais uma coisa aqui que é extremamente importante. Algumas pesquisas confirmam, ou elas trazem para a gente a informação de que filhos de pais separados têm quase 50% de chances a mais do que filhos de pais não separados de se divorciar. E aí eu trago aqui para você agora uma pergunta. Por exemplo, se você que está assistindo essa live já passou pelo divórcio, seus pais ainda estão casados? Como era o relacionamento deles?
Na grande ou uma grande porcentagem de pessoas, você vai identificar que quando a pessoa se separa, quando você vai olhar o histórico familiar, os pais também são divorciados, vários tios são divorciados, às vezes os irmãos, os primos, a família é acometida pelo divórcio. Percebe? O quanto o divórcio ele é danoso, o quanto a separação ela é danosa para as pessoas. E por quê? Que eu trabalho com pessoas que se separaram. E por que eu estou te falando isso aqui hoje? Existe uma frase que diz assim: você não consegue vencer um inimigo a quem você não conhece. Então, se você não conhece o seu inimigo, você não consegue vencer esse inimigo. Vai ser muito difícil guerrear contra ele. Você não sabe quem ele é, você não sabe como ele se movimenta, você não sabe quais as táticas de guerra que ele vai utilizar, você não sabe nada sobre esse inimigo. Vai ser difícil vencer ele, muito difícil vencer. Agora, a partir do momento que você entra nessa percepção e você entende que a sua separação ela está afetando diretamente a vida dos seus filhos, aí você começa a ter mecanismos para trabalhar essas áreas específicas na vida do seu filho. E aí você vai conseguir mostrar para ele que ele não precisa, ou você vai conseguir trabalhar na vida dele para que ele não entre num julgamento precoce do pai ou da mãe, para que ele não se culpe, porque o grande mal do julgamento, quando o filho começa a ser juiz do próprio pai e da própria mãe, o grande prejuízo que ele tem é a ideia de que ele agora está sendo um juiz. Percebe? O julgamento. Ele julga o pai ou a mãe. E agora ele se coloca como juiz do pai ou da mãe. E aí, se você perceber, dentro de um tribunal, por exemplo, a hierarquia que existe, o juiz é o último posto. Ou ele é o primeiro, né? Dependendo da ordem que a gente for analisar aqui. Ele está no topo dessa cadeia. E o filho, quando ele se coloca como juiz do pai ou da mãe, ele ou diretamente ele está se colocando acima. E é por isso, às vezes, que acontece a rebeldia. É por isso que acontece, porque o sentimento dele é de que ele está num outro patamar, existe alguma coisa que está acontecendo ali. E nesse mecanismo todo, se você não conhece, se você não sabe quem é esse inimigo, você não consegue vencer esse inimigo. Percebe? Então agora eu trago para você essa percepção de que sim, o divórcio, a separação que você passou, ela está afetando diretamente a vida do seu filho e você agora tem mecanismos para trabalhar isso. Você agora tem mecanismos para trabalhar a confiança na vida do seu filho. E agora você consegue, através de técnicas, através de ferramentas, através de estudos que você vai desenvolver, você consegue agora trabalhar para que o seu filho seja mais confiante nas pessoas, mais confiante no pai ou na mãe dele, mais confiante nele mesmo. E agora você já traz essa percepção para ele. E principalmente, você vai conseguir trabalhar na vida do seu filho para que ele, de alguma forma, ele não seja mais uma vítima, para que os relacionamentos futuros dele não sejam relacionamentos destrutivos e sejam sim relacionamentos onde ele vai experimentar um aspecto totalmente diferente daquele que você passou, daquelas experiências que você teve no seu casamento. Se você perceber, existe um grande número de pessoas. Se você começar a analisar, se você começar a pegar dentro da sua família, você vai ver que existe um grande número de pessoas que quando se separam, os filhos crescem, entram em outros relacionamentos e aqueles outros relacionamentos também não dão certo, porque existe algo que é muito, muito, muito sério, que é o contexto. Nós somos como máquinas, a gente repete muitas coisas. Nós aprendemos uma programação, a gente aprende dentro da nossa casa aspectos que nós vamos levar para a nossa vida inteira. E aí, quando isso acontece, a gente entende que a criança ela precisa receber agora, depois da sua separação, ela precisa receber uma educação um pouco diferente, ou ela precisa receber uma atenção. Na realidade, nem é educação a palavra certa. Agora, uma atenção diferente para que a vida dela não seja reflexo da sua vida. Eu sou filho de pais que se divorciaram, sei lá, mais de 50 vezes. Meus pais, eles viviam indo e voltando o tempo todo.
E o relacionamento que eu tive antigo foi exatamente desse jeito, foi exatamente um relacionamento destrutivo, porque eu aprendi, de alguma forma, eu aprendi a como me relacionar dentro da minha casa. E hoje eu estou reprogramando tudo isso. Hoje eu estou vivendo um novo relacionamento, algo fantástico na minha vida, mas eu precisei entender isso. E infelizmente os meus pais não puderam me passar isso. E você está tendo a oportunidade hoje. Lá dentro do nosso grupo nós colocamos essa pergunta hoje. Como os seus filhos têm reagido, como os seus filhos têm reagido à sua separação? E a maior parcela de pessoas, de mulheres lá dentro, elas disseram que os filhos, sim, de alguma forma foram afetados e principalmente emocionalmente. São as emoções desses filhos que estão sendo abaladas, são as emoções desses filhos que estão sofrendo interferência, são as emoções, o seu filho ele está sofrendo emocionalmente. E muitas vezes existe aquele efeito camuflagem, onde o filho às vezes não externa muita coisa, mas ele está sentindo. E aquilo está formando criando uma casca nele. E aí depois você vai ver filhos adultos com dificuldades extremas de relacionamentos. Filhos adultos com insegurança muito grande. Filhos adultos que não conseguem tomar decisões simples, coisas simples. E esses filhos, eles não conseguem fazer. Filhos que estão estagnados. Alguns filhos de pais separados completam 20 anos, 30 anos e nunca conseguem ser o senhor ou a senhora da própria vida. Vai sempre depender. Olha só os comentários que estão aqui embaixo. Filhos dessas mulheres que estão aqui, muitas delas que estão aqui, já passaram por aqui, estão lá no nosso grupo de WhatsApp, e às vezes, e essas mulheres que estão aqui estão comentando aqui, ó, de ansiedade, de filho consumista. Eu sinto muito trazer essa informação para você, mas o seu divórcio está afetando a vida do seu filho. Agora, por que eu quis trazer isso aqui hoje? Não é porque eu quero que você se sinta culpada, não é porque eu quero que você se sinta inferiorizada ou principalmente culpada, mas é porque eu quero que você conheça o inimigo que é a separação. O quanto a separação trouxe de dano para a sua vida. Existe algo dentro do nosso processo, do processo de coaching que eu trabalho, existe algo que talvez é a primeira coisa fantástica que acontece num processo de autoconhecimento. É descobrir aonde nós estamos de verdade. Imagine que agora você vai aí no seu celular, daqui a pouco, quando acabar a live aqui, você quer pedir um Uber, por exemplo. A primeira coisa que vai falar é aonde você está. O GPS aí do seu aparelho celular já vai identificar aonde você está para depois te levar para onde você quer. E nessa live aqui, a percepção que eu quero deixar para a gente aqui hoje é exatamente essa. Quais são os inimigos que você está enfrentando hoje com o seu filho, com a sua filha, por causa da sua separação? O que a sua separação trouxe de dano, de prejuízo para a vida do seu filho? E como você hoje pode trabalhar em você, para que o seu filho ele possa ter aí uma melhora, ou para que ele possa ter sintomas a menos, para que ele possa sofrer menos. Muita coisa que eu passo hoje dentro do nosso grupo de WhatsApp, que eu transfiro de conhecimento para lá, dentro dos meus atendimentos, eu não tive a oportunidade de saber do que eu sei hoje. Eu não tive a oportunidade de receber essas informações dos meus pais. Você vai ver, sim, filhos de pais separados que têm uma vida emocional tranquila, uma vida bacana, mas é uma parcela muito pequena que isso acontece. E quando essa parcela começa a aumentar um pouquinho, é porque os pais entenderam que a própria separação deles afetou a vida dos filhos e aí começam a dedicar tempo, investir tempo, dinheiro, qualidade na relação com os filhos para tentar amenizar a vida dos filhos. Porque é eles. Esse índice de quase 50% a mais de crianças que se divorciam, de filhos de pais separados que se divorciam na vida adulta, esse índice ele é assustador. Assustador.
se você for analisar todos os sentimentos que você teve ali, naqueles períodos antes da separação, durante a separação e um pouco de tempo depois da separação, talvez foram os piores dias da sua vida. E talvez o seu filho vai passar pela mesma coisa. Se você não aprender a neutralizar o mal que essa separação que já fez na sua vida e vai tentar de alguma forma atingir também a vida do seu filho. A gente tem tantos comentários aqui, deixa eu tentar ler alguns desses comentários aqui. Vocês têm alguma pergunta? Alguém aqui gostaria de perguntar alguma coisa? A Iracema, logo no início dessa live aqui, falou que acredita que no emocional afeta sim a vida dos filhos. Exatamente sobre isso que a gente falou aqui hoje, Iracema. A vida emocional dos filhos, ela fica literalmente muito abalada. Muito abalada. Obrigado por estar emocionalmente num momento tão difícil nas nossas vidas. Ô Dani, é um prazer, tá? Eu acho que você já tá lá no nosso grupo, né? No nosso grupo de WhatsApp. Se não tiver, manda uma mensagem para mim que eu te adiciono lá também. Aquilo lá é muito bacana. A Luciana falou aqui a respeito do filho consumista. Queria tudo e o pai supria a falta dando o que ele pedia. Exatamente. Era a forma que o pai tinha de se culpar menos, Luciana. De sentir menos culpa. Às vezes, na cabeça dele, entre aspas, ele abandonou o filho. Então agora ele começa a dar algumas coisas para suprir aí a falta. O grande problema disso tudo é que nenhum bem material supre a presença física do pai ou da mãe na vida do filho. Nada substitui a presença integral. E quando eu falo de presença integral do pai ou da mãe na vida do filho, mesmo os pais estando separados, é quando o pai está ali, de corpo, alma e espírito. Quando ele está ali inteiro, integral. A mãe inteira, integral também. Porque também não adianta nada, às vezes o pai está perto, mas está o tempo todo mexendo no WhatsApp, ou o pai está perto o tempo todo na televisão, isso também não resolve. Vai ficar uma lacuna na vida emocional desse filho e isso vai alastrar aí por várias e várias áreas da vida desse filho. A Iracema fala aqui também da ansiedade da filha. Ele às vezes se acha até culpado. Exatamente. Exatamente. Você falou uma coisa muito interessante aqui. Você sabe que esse sentimento de culpa pela separação dos pais, eu experimentei ele. Na realidade, não me lembro nem, eu acho que, sei lá, quando eu me reconheci como um ser humano, como gente, eu já via as dificuldades e relacionamento do meu pai e da minha mãe. E eu, literalmente, por vários e vários períodos dessas idas e vindas deles, eu me senti extremamente culpado e parecia que era eu o grande causador da separação dos meus pais. A Dani fala aqui do filho calado, já com 24 anos, né, Dani? Por que você não bate um papo com ele? Por que você não chama ele? Por que você não mostra para ele que você entende o sentimento dele, que você aceita o sentimento dele, aceita ele do jeitinho que ele é? Eu sei que é um desafio, mas quem sabe ele está precisando disso. A filha às vezes é agressiva, exatamente, isso também acontece. A Vanessa fala aqui, acho que é a Vanessa, né, que entrou no Instagram hoje para criar esse perfil para estar acompanhando essa live aqui. Seja bem-vinda demais, muito bom estar aqui. Fala do seu filho com 18 anos, foi embora morar com o vô, a avó paterna, ficou um ano e pouco sem falar com você. Percebe? Percebe aquilo que eu falei? Lá no início foi o primeiro ponto que eu trouxe aqui, dos filhos que acabam presenciando tudo isso aí e acreditando que indiretamente ou inconscientemente, é a palavra mais certa, eles acabam julgando as atitudes do pai ou da mãe, e aí depois que julga um e o outro, aí ele tende a se pender para um lado, e automaticamente quando ele se pende para um lado, quando ele toma um partido, ele automaticamente já julgou o outro lado como culpado, e aí ele se sente como um juiz. Eita, que coisa ruim, que coisa difícil para um filho, se tornar juiz do próprio pai ou da própria mãe. E aí, a partir desse momento, ele começa a julgar tudo que o pai faz ou tudo que a mãe faz está errado. Só que junto com isso vem um sentimento de culpa muito forte. E esse filho, ele acaba se culpando porque ele está sendo juiz
e julgando o próprio pai e a própria... Vamos ver, eu acho que saiu aqui, desculpa. Estamos aqui ao vivo ainda. É porque eu apertei o botãozinho sem querer aqui. E é isso, gente. Eu gostaria de saber se tem alguém que está aqui que tem uma pergunta para fazer. Vamos lá. A gente já vai encerrar esse momento que a gente passou aqui. Foi um momento bem descontraído. Eu não quis ficar falando nada que tivesse num script. Eu só anotei aqui 3 pontinhos aqui para não perder a linha de raciocínio mesmo. Mas alguém que está aqui tem alguma pergunta para fazer? Você acredita que tudo que a gente está vendo lá dentro do nosso grupo, tudo que você tem visto aqui no meu Instagram, existe algo que eu possa fazer para você hoje? Sinceramente, existe alguma informação que você acredita que eu tenho e que pode transformar a sua vida hoje, transformar a vida sua e do seu filho hoje? De alguma forma eu posso ser útil para você? Fala aí para mim. A gente está aqui agora ao vivo com 7 pessoas, várias pessoas já passaram por aqui. E eu fico muito feliz quando isso acontece. A Priscila também chegou aqui. Bom, eu quero encerrar essa live aqui agora, falando com você que eu não tinha planejado nada disso. Essa ideia surgiu hoje à tarde. E se você está no nosso grupo ali de WhatsApp, saiba que você é muito bem-vinda ali. As suas informações, as coisas da sua vida que você compartilha com a gente, isso vale mais do que ouro para mim. Eu respeito, eu honro a sua história, mas eu quero muito, muito que na hora que eu acabar essa live aqui, que você vá para o último post aqui no meu Instagram e você leia aquele texto inteiro que eu escrevi ali. Eu quero, porque existe 2 grupos de pessoas que se separaram. 2 grupos. Existe um grupo que vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos sentindo os mesmos sentimentos de culpa, de raiva, de ansiedade, de mágoa, de ressentimento, de medo. E existe um segundo grupo que vai passar por tudo isso, mas que no final de tudo isso vai entrar num novo período e vai reconstruir a própria vida. Agora entenda uma coisa. Você não vai conseguir reconstruir sua vida se você não deixar o passado no lugar dele, lá atrás. Entende? Você vai precisar olhar mais para o futuro com esperança e expectativa boa do que olhar para o passado com tristeza. Então eu quero encerrar essa live daqui hoje falando para você que está aqui me assistindo agora. Falando que a vida pode ser muito mais interessante do que está sendo hoje. Mas para isso você vai precisar mudar aqui dentro. Ó. A sua mentalidade ela vai precisar mudar. As coisas que você pensa hoje, talvez elas combinam mais com o passado que você já deveria ter deixado para trás do que com o futuro que você deveria estar buscando. Então eu vou encerrar essa live aqui agora. Então não saia aqui do meu perfil ainda. Vai aqui nesse último post, dá uma lida em tudo que está escrito ali e comenta ali, compartilha, escreve ali o nome das suas amigas e vamos incendiar a vida das pessoas que passaram pela separação com essa mensagem que eu divulgo aqui nesse Instagram. Eu honro a sua história e eu amo você fazer parte da minha história também. Um beijo enorme no seu coração, fica com Deus e tchau!